Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo no Entretanto para falar das coisas do Brasil e do mundo à luz do direito, de maneira rápida, clara, objetiva e imparcial. Para falar um pouco de ciência política à luz do direito, aqui no Entretanto. Dê o seu like, clique na sinetinha, se inscreva no canal, nós precisamos de você. Hoje a gente vai falar do caso Robinho, do retorno de Jair Bolsonaro ao Brasil, das ameaças feitas em uma poesia publicada em um site de esquerda a Sérgio Moro e Deltan Dallagnol e da dissonância cognitiva. Tudo isso, no entretanto, e muito mais. Eu espero vocês. Eu não me ajoelho com politicamente correto, não, porra. O juiz não tem que entrar em pilha de mídia, que atuar fazendo justiça. A notícia é que as Forças Armadas, sob nova direção, ameaçam punir aos militares que comemorarem a Revolução, ou contra-revolução, ou golpe, como queiram, de 1964. Curioso, gente, que na Turquia se pune com cadeia qualquer cidadão que se refira ou diga ou mencione ao massacre armeno cometido pelos turcos no início do século passado. Lá na Turquia, da cadeia. A Turquia é uma semidemocracia, tal como a Rússia e os países islâmicos, conforme não cansam de diagnosticar a maioria dos cientistas políticos que eu conheço e leio. A punição a quem estourar foguetes pelo regime militar é prenúncio de que talvez, nós brasileiros estejamos evoluindo para uma semidemocracia, quem sabe. Eu vivi o final do AI-5. Meu pai, que era de esquerda, chegou a ser detido de manhã e solto de tarde por um coronel amigo, que ainda lhe trouxe uma maçã e fez piada. Ele havia participado de uma passeata dias antes e tinha sido anotado pelos milicos. Era então ele já advogado, que deve ter ajudado um pouquinho na liberação rápida. Na verdade, o que ajudou é que ele não era da esquerda armada e nem formador de opinião. E só estes opositores políticos da época eram visados pelos repressores do regime militar. O resto caía e era preso e desaparecia por erro na execução, como se diz em direito. A equipe do DOP saía para prender e pendurar o Joaquim, por exemplo, que era do MR8 e sabia do cativeiro de embaixador sequestrado pelos comunistas, sempre a título de exemplo. Errava o DOPS e buscava o Manuel, que era só simpatizante ou idealista ou fã do Che Guevara. E sumia também. Esses equívocos aconteciam de vez em quando, mas no geral, se você não era militante de esquerda, não fumava maconha, não era bandido, vivia tranquilamente com muito mais segurança, inclusive mais prosperidade econômica que hoje em dia. Antes que me acuse de querer de volta ou defender o regime militar, eu vou lembrar aqui do Gerson, o jogador de futebol canhotinha de ouro, né? Para ele, toda ditadura é ruim. E toda ditadura é ruim. Mas que o regime de 64 era despior, para usar um neologismo atual, despior do que muita coisa atual, ao contrário do que muitos dizem e sustentam, lá isso era muito despior. Na calada da noite, sem muito alarde, o Congresso Nacional aprovou microalteração do Código Penal, criando-lhe o artigo 147B, que tipifica como crime de violência doméstica. Atenção! Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento, ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças, decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação,
isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir, etc, etc, etc. O perigo desses tipos penais abertos é que, conforme está escrito, toda rusga, todo conflito doméstico vai acabar na delegacia de polícia. Nós vamos judicializar crises conjugais. E quem é ou já foi casado sabe que é impossível um casamento sem rusgas e sem conflitos. Essas leis que entram em vigor sem alarde são um perigo. No auge da pandemia, sem que ninguém comentasse, também modificaram o Código Penal para inserir como crimes os tais atos antidemocráticos. Talvez sabedores, os congressistas, de que a Lei de Segurança Nacional era e é inconstitucional. Só é constitucional para o STF, que, uma hora ou outra, sabe que será revogada expressamente, porque tacitamente jamais valeu a Lei de Segurança Nacional depois da Constituição Federal de 88. Bom, voltando à proteção legislativa às mulheres. Pende pedido de cumprimento de pena do ex-jogador Robinho, condenado por estupro coletivo na Itália. Como o Ministério das Relações Exteriores negou sua extradição para cumprimento de pena em um presídio italiano, agora nossos irmãos europeus pedem que ele cumpra a pena de 9 anos de reclusão aqui. Na verdade, gente, como diziam antigamente, o Robinho participou de uma suruba, sexo grupal. Sexo grupal não necessariamente é feito sem o consentimento da mulher. Tem homem e mulher que gosta e tem homem e mulher que não gosta. O problema do Robinho foi o seguinte, se detectou, se descobriu, né, que a mulher que participou do sexo grupal, com o Robinho e colegas, estava bêbada. E segundo a legislação italiana, e a brasileira segue na mesma toada, quem está bêbado, a tal ponto, né, exageradamente bêbado, não é capaz de exprimir de maneira saudável sua vontade e, portanto, não é capaz de querer. E, portanto, está vulnerável e não poderia consentir com essa modalidade de fetiche sexual. O que equipara a vítima do caso do estupro coletivo do Robinho a uma pessoa vulnerável, a uma pessoa incapaz para os atos da vida civil. Dentre eles, o de manter relações sexuais, digamos, estapafúrdias, escalafobéticas. É por isso que Robinho foi condenado e estão querendo que ele cumpra a pena, né? É exótico isso aos olhos de antigamente. Antigamente, se transar com mulher bêbada desse cadeia, metade dos rapazes da geração de 50, de 60, de 70 teria sido processada, condenada e teria cumprido pena. Hoje, com o avanço dos costumes, essa questão da embriaguez como ausência de capacidade de consentimento é um lugar comum, é uma jurisprudência pacífica dos nossos tribunais e dos tribunais italianos, via de consequência. Saber se a mulher está ou não bêbada o suficiente para consentir, isso é um problema. Se ela está caindo pelas tabelas ou se ela está semiconsciente, pode ser uma tarefa difícil, porque quando a mulher está caindo pelas tabelas e está embriagada, geralmente o homem que está com ela também está no mesmo nível. São dificuldades práticas que somente quem vive a vida sabe que ocorrem. Desse jeito, solteiros e solteiras vão ter que andar com bafômetros individuais doravante. Como dizia Guimarães Rosa, viver é muito perigoso. O Supremo Alexandre de Moraes rejeitou investigar Lula após fala do presidente, insinuando que o plano para liquidar Sérgio Moro seria uma fraude do atual senador paranaense. Antes disso, um pretenso articulista do site vermelho 237, que dá 13, publicou poesia em que ameaça claramente de morte Moro e Dallagnol, este último ex-procurador da República e da Lava Jato e atual deputado federal. Nada tampouco foi feito.
Só a poesia saiu do ar. Lembremos, nesses dois casos, que por muito menos por criticar chineses durante a pandemia, o STF aceitou tramitação de queixa-crime contra o deputado Eduardo Bolsonaro por injúria racial e que o ex-deputado Daniel Silveira foi preso e condenado e lacrado por criticar a ministros do STF. A história dos dois pesos e das duas medidas já cansou. Quousque tandem, Catilina, abutere patientia nostra, dizia o orador, tribuno, poeta e senador Marco Túlio Cícero, do seu desafeto e conspirador contra a República Romana, Cláudio Sérgio Catilina. Isso 40, 50 antes, no ano 40 ou 50 antes de Cristo, aproximadamente. Quousque tandem, Catilina, abutere patientia nostra. Até quando, Catilina, abusarás de nossa paciência? É antigo, né? É de antes de Cristo, mas no Brasil está atualíssimo. Chega de dissonância cognitiva. Bolsonaro chegou chegando, voltando dos Estados Unidos, e foi recebido por apoiadores, correligionários, fãs, adeptos, como se diz em Portugal. É o político mais popular do Brasil, que só perdeu para si mesmo a última eleição. Lula foi a opção com cacife eleitoral para vencê-lo, mas não votaram em Lula, votaram para tirar Jair Bolsonaro do poder, o que não é a mesma coisa, gente. Fosse outro, o antagonista conservador do Luiz Inácio Lula da Silva, a direita permaneceria no poder. O capitão Jair, gente, foi massacrado, grande parte da mídia, pelo STF, cometeram lawfare contra ele, tripudiaram da sua governabilidade. E admitamos que ele não foi hábil durante os pardacentos tempos da pandemia. Ele poderia ter sido mais hábil, falado menos besteira e conclamado mais o seu povo para a luta durante a pandemia. Então, Jair Bolsonaro, hoje com os olhos focados na história e com menos sangue no olho, digamos assim, a gente pode dizer que Bolsonaro, se tivesse conquistado a reeleição, continuaria não tendo sossego, a perseguição a ele se acirraria por parte da baixa adesão de outros poderes da República, né? Do acirramento de ânimos entre presidência, Congresso, presidência, STF e a mídia toda em cima, fatalmente, o governo do capitão Bolsonaro ia acabar em porrada, e talvez antes da hora, né? Não que o governo do Lula não acabe em porrada, eu também apostaria nisso, mas por outros motivos. A polarização política visceral, o antagonismo que esquerda e direita protagonizam no país é um quadro institucional e político e muito insensado, plantado e cultivado pelo PT. Ao PT interessa esse tipo de conflito, porque sem conflito, né, o PT não teria como assular, incentivar ao seu vitimismo, que é a razão de ser do petismo. Em palestra na Fundação Getúlio Vargas, o Supremo-Ministro Alexandre de Moraes foi eloquente ao defender a regulamentação das redes sociais, alertando para o fato de que são, na verdade, as redes sociais, veículos de comunicação que faturam bilhões com publicidade e não simples plataformas de trocas de ideias, de mensagens entre seus usuários. A regulamentação é que é problemática. Se cogita, por exemplo, de mecanismos das próprias plataformas que coíbam discursos de ódios, discursos racistas, discursos fascistas, nazistas, etc. Bom, quem é que vai definir isso? Quem é que vai dizer o que é fascismo, o que é racismo, o que é discurso de ódio, né? Se você não precisa procurar leigo, não. Procura
formandos em direito de qualquer faculdade do Brasil. Procura formandos em direito da USP, tá? Pergunte aos universitários o que é fascismo. Eles não vão saber definir. Fosse nazismo, é a hegemonia da raça ariana, ataques raciais contra judeus, etc. Racismo, vá lá, diminuir a pessoa pela sua procedência geográfica, pela cor de sua pele, etc. Vá lá, tá fácil de definir, né? Mas fascismo e outros quejandos são conceitos, até para doutos, difíceis de se encontrar um lugar comum. E outra pergunta que eu faço, né? Se não pode discurso nazista, discurso fascista, discurso racista, por que pode discurso comunista? Será que é porque é politicamente correto? Porque controlar conteúdos midiáticos antes deles serem disseminados, antes deles entrarem no ar, é, sim, ministro Alexandre de Moraes, censura, né? E uma das características do censor é levar em conta não a pacificação social, não a lei, mas o politicamente correto, esse famigerado politicamente correto, que muda conforme o sabor dos ventos, os formadores de opinião e a moda e a cultura de cada tempo, de cada época e de cada conveniência política. É perigoso. Queridos, fiquem todos com Deus. Até a próxima. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.